Convido os amados irmãos a abrirmos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Nossa leitura de hoje, Gálatas capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. Gálatas 4, de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, e te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida, e lhe pedimos que Teu Santo Espírito nos auxilie, ó Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Teu Santo Espírito fala aos nossos corações, nos instruindo segundo a Tua boa vontade. Ó Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Paulo ele vai dando prosseguimento àquilo que nós temos tratado, e ao falar anteriormente a respeito da lei e como ela não podia salvar, depois nós meditamos ainda no capítulo 4, falando a respeito dessa transição, onde a lei nos aponta para Cristo. Agora chega num ponto que a gente considera como um dos pontos altos da carne. Talvez, nos tempos em que nós vivemos, uma coisa meio assim, politicamente correta, né? Aquela preocupação do que os outros vão pensar daquilo que está sendo dito, fosse algo que a gente pensaria 2 ou 3 vezes de pronunciar ou falar, assim como Paulo falou. Aqui era o momento onde alguém está escrevendo, ele parava, olharia e dizia: será que eu falo isso aqui mesmo? E eu me refiro especialmente ao versículo de número 11 que nós acabamos de ler. O que nós temos aqui justamente é que Paulo chega um momento, depois de uma série de explicações e da condução do pensamento dos cristãos em Gálatas, por consequência, nossa condução em entendimento nessa carta, sobre como a lei ela não tem poder, e o deixar a graça de Cristo que já havia sido apresentado aos irmãos ali, e eles já tinham experiência com isso, e voltar-se para velhos costumes, ou acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, seria algo inimaginável. Assim como o apóstolo João, lá na sua, se eu não me engano, na primeira carta, no capítulo 2, quando ele escreve lá o versículo 19, ele diz para nós que eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. É uma palavra também bem dura de João. Mas quando Paulo chama a atenção aqui, é justamente nesse sentido de chocar aqueles que o está ouvindo. A grande questão aqui não é entre judaísmo e cristianismo, mas abrange muito mais. Se nós observarmos a história, que vale um pouco recapitular a história de Paulo com os cristãos em Gálatas. Gálatas não era somente uma cidade, mas é um conjunto de pequenas comunidades. Paulo passa por ali durante as suas viagens missionárias, e ele passa pouco tempo ali com os irmãos. O relato que ele faz, esse relato juntando aquilo que nós encontramos no livro de Atos, com aquilo que ele mesmo escreve na sua carta, nos mostra que ele acaba parando na cidade por conta de uma enfermidade física. Alguns estudiosos, inclusive, vão dizer que essa enfermidade seria o famoso espinho na carne ao qual Paulo se refere. Mas ele mostra e detalha algumas coisas sobre essa sua enfermidade que nos apontam que ele tinha um problema nos olhos. Ele para ali e ele cita na própria carta aos Gálatas, aos irmãos, dizendo: olha, vocês pareciam tão devotados comigo que se vocês pudessem arrancar os próprios olhos e me dar, vocês teriam feito. Então mostra que ele tinha um problema de visão. Isso é coerente com alguns outros relatos que nós temos a respeito do apóstolo Paulo. Mas ele estava adoentado,
Ele para em Gálatas, e por ali ele fica algum tempo ensinando aqueles irmãos. Muitos conhecem o Evangelho, uma igreja é formada, ele gasta um certo tempo. Não era como hoje, que nós viajamos, você pega o carro, né, e atravessa 300, 400 quilômetros. Ou você vai fazer uma viagem para mais longe, você vai no aeroporto, pega um avião, e em 1 hora você está do outro lado do país, praticamente. Não, as viagens eram longas, fazia a pé, eram meses caminhando. E quando ele chegava em um lugar, ele passava ali períodos, meses, em alguns lugares 6 meses, 12, 18, 1 ano, 2 anos. Chegou ao ponto de alguns lugares, como é o relato de Éfeso, Paulo passar cerca de 3 anos no total. Então não era um conjunto de palestras de uma semana que era dada dentro de uma comunidade. Era um caminhar e treinamento formal que era dado à igreja por um período razoável. Mas Paulo, depois de fazer tudo isso, ele sai, ele tem que continuar a sua viagem missionária, ele tenta revisitar os irmãos, mas depois, por fim, já mais avançado, ele escreve as suas cartas. E escreve as cartas porque ele tem notícias de que aqueles irmãos, ele passou uma quantidade de meses considerável, doutrinando, ensinando, direcionando. Eles agora estavam abandonando esse ensinamento, no sentido, voltando atrás, deixando que outras coisas tomassem o lugar daquilo que eles já tinham experimentado, que era o viver em Cristo. Por isso, eu gosto, quando chego nessa parte de Gálatas, aqui do 8 ao 11, eu gosto de meditar no texto e a gente pensando de trás para frente. Ao invés de a gente vir na sequência do texto, começando do 8 até chegar ao 11, vamos fazer o contrário. A gente vai primeiro para o versículo 11, que é o ponto final, que eu considero que é o ponto mais alto do texto, né? É o ápice de toda a conversa. Para aqueles que estavam ouvindo, ele faz isso porque quando chega no 11, ele vem falando, quando chega no 11 parece que dá enche-se. Então era para que isso impactasse os seus ouvidos. Como nós já lemos o texto todo, então nós vamos comentar do 11 voltando. Versículo 11, Paulo escreve aos irmãos em Gálatas dizendo: receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo apresenta uma inquietação que há no seu coração com relação aos irmãos da Galácia. A inquietação é que aquilo que ele fez não surtia efeito esperado. E é interessante pensar no autor do Novo Testamento, um dos apóstolos mais citados no Novo Testamento. Nós vemos nosso Senhor Jesus nos Evangelhos, os apóstolos citados ali no começo do livro de Atos, mas em certa feita no livro de Atos para frente, a gente só ouve sobre Paulo, um homem movido pelo Espírito Santo, autor, se formos tirar em quantidade de livros, é um dos maiores autores do Novo Testamento. A quantidade de cartas escritas por Paulo que estão no Novo Testamento supera todos os outros. Ele só não vai ser maior em quantidade de escrita, porque se nós formos entrar no Novo Testamento, quando a gente pega Lucas, que escreve o Evangelho, e mais o livro de Atos, se for contar ali em palavras, volume escrito, esses dois trabalhos de Lucas, eles ultrapassam a escrita de Paulo. Mas em quantidade de livros, Paulo é o maior autor do Novo Testamento. E ele ainda assim, ele tem um receio no coração, de que o trabalho que ele desenvolveu possa não ter tido o efeito. Isso mostra que ninguém, liderança nenhuma, está isento de se preocupar com aqueles aos quais ele tem ensinado a palavra de Deus. Não é sem motivo ou descabido que o mestre, o pastor, o líder da igreja, que tem conduzido, que tem discipulado, que tem disciplinado, que tem direcionado os irmãos a um aprendizado na palavra de Deus, um momento ou outro da sua caminhada, ele olha para trás e começa a pensar: será que realmente aquilo que foi falado, todo esforço, toda dedicação, ele tem surtido algum efeito? Isso me dá um certo alívio no coração, né? Porque às vezes nós nos cobramos demais naquilo que fazemos para o Senhor. Mas se Paulo teve dúvida, então isso me dá uma certa licença na palavra de Deus, para que eu não me sinta martirizado por ter algum tipo de dúvida em algum momento da vida.
Mas a dúvida de Paulo é expressa nas palavras aqui. É o primeiro, o receio, o sentimento que ele tem é com relação aos irmãos, aos Gálatas. Ele fala no versículo 11, receio de vós. O receio dele não é dele, mas o trabalho que ele desenvolveu com aqueles irmãos. Ele fala, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão. É como quem diz, tudo que eu fiz, será que não surtiu efeito? Ele não está dizendo que tudo foi perdido. Ele não está dizendo que pode jogar fora todo aquele trabalho. Mas ele coloca diante da igreja um sentimento, como que um questionamento diante dos irmãos. Irmãos, vai ter sido em vão aquilo que eu falei com vocês. E por isso que eu gosto de começar com o versículo 11. O texto que nós acabamos de ler, aí do 8 ao 11, Gálatas 4, ele é um chamado a uma revisão de vida de cada cristão. Um chamado que coloca o nosso coração diante do Senhor para pensarmos, será que tudo aquilo que nós temos aprendido foi em vão? Você é cristão por algum tempo, por alguns anos. Eu já fiz esse pequeno cálculo aqui em outro estudo, acho que foi na escola dominical. Você já calculou quanto da palavra de Deus você tem ouvido? No ano são 52 domingos. Só em termos de pregação são 52 pregações. As nossas pregações, elas duram em média de 30 a 45 minutos. Se nós formos multiplicar essas pregações, cada uma delas por 52, quantas horas nós vamos ter de audição da palavra? Se nós considerarmos ainda junto com isso os estudos bíblicos, as escolas dominicais, os estudos semanais, todo esse tempo multiplicado pela quantidade de anos que nós temos como cristão, quanto tempo nós estamos assentados, ouvindo e absorvendo a palavra de Deus? E é pertinente ao coração de cada crente a pergunta de Paulo: será que tudo isso que nós ouvimos, ele tem algum sentido, ou tem sido em vão no nosso coração? Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas não têm dado atenção para coisa alguma. Nós vivemos um tempo que alguns profissionais da saúde mental, eles chamam de a era da dopamina. São vídeos que aparecem no nosso celular, sempre curtos, né? Porque se for mais de um minuto o vídeo, ninguém quer assistir. O dedo é ágil em enrolar a tela, e cada um ele vai causar a nossa reação. Se você tem um celular instalado, o TikTok, por exemplo, eu não tenho esse TikTok no celular, justamente por causa disso que eu vou contar para os irmãos agora. Não sei se você sabe, se você tem o TikTok instalado no seu celular, o TikTok, ele abre a sua câmera frontal do celular. Sabe, tem aquela câmera frontal que você vai ter que chamar? O programa, ele abre a sua câmera frontal, e enquanto você está assistindo os vídeos, ele filma a sua reação. Então, quando você vai assistindo o vídeo, e um vídeo aparece para você, e seu rosto, ele dá uma expressão de espanto, o algoritmo, ele vai calcular todos os vídeos que tem aquele tipo de filmagem, aquele tipo de ação, e vai começar a reproduzir esses vídeos para você, para que você fique mais tempo preso ali rolando. Já reparou que você começa a ver um tipo de vídeo, e daqui a pouco todos os vídeos que você assiste são o mesmo, são praticamente tratando do mesmo assunto. As pessoas, elas vivem procurando e gravando vídeos usando músicas que são famosas, as famosas trends. Alguém faz alguma coisa, todo mundo começa a repetir, porque eles querem manter a sua atenção presa, mas eles sabem que não adianta tentar colocar algo longo, comprido, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas não conseguem manter a sua atenção em pouca coisa. Então, para o cristão hoje, é um desafio nós mantermos a nossa mente treinada para ouvir a mensagem por 20, 30, 40 minutos, sem perder a nossa atenção. Nos tempos de Paulo, quando é relatado lá em Gálatas, o discurso se prolongava por muitas horas. Há um relato no livro de Atos de um jovem que cai da janela, ouvindo o discurso, porque o discurso estava muito longo, mas ele é vencido pelo sono, cai da janela alta e morre. Mas Paulo desce, pega ele e fala: não, ele está bem, e ora sobre ele, o Espírito volta, o jovem ressuscita.
necessita, todo mundo se acalma, ele volta para cima e continua pregando até a madrugada virar. E a igreja permanece ali. Se você procurar membros das igrejas na África, por exemplo, lugares que têm pouco acesso ao Evangelho, eles relatam que eles ficam ouvindo a palavra de Deus por horas. Quando um pregador ele prega menos de 1h30, eles reclamam. Tal a sede que eles têm de ouvir a palavra. Igualmente, nós procuramos membros das nossas igrejas lá na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Tem hora que eu vou mandando nós todos, mas a Coreia é cristã. Eles estão acostumados a assistir o culto, ouvir pregações mais de 1 hora, porque eles têm sede da palavra de Deus. Eles condicionaram a sua mente para isso. Mas nós temos descondicionado a nossa mente, nós temos nos entregado à dopamina dos nossos dias e às redes sociais. Isso tem nos feito muito ansiosos por mudar de assunto frequentemente e regularmente, e nós não temos absorvido. Muitas vezes as pregações elas têm o nosso interesse em determinado momento, mas depois nós nos perdemos e já estamos pensando em outra coisa, ou no que nós vamos fazer amanhã no nosso trabalho, e nos desviamos da atenção que deveríamos estar dando para a palavra de Deus. Por isso, a pergunta é: será que tudo o que nós temos ouvido, ele tem sido em vão? Será que realmente, por tanto tempo, nós temos nos tornado alguma coisa? Muitos cristãos, ao comparar, você calcular quantas horas você tem tido de ouvir a palavra de Deus, e calcular na mesma medida quantas horas são necessárias para um profissional se formar numa faculdade, há muitos que já têm tempo suficiente para terem um nível superior em cristianismo. Comparando essas mesmas horas, como os anos se passam, nós vamos ter crentes que alcançam um nível de horas de audição da palavra suficiente para não só ter uma faculdade, mas ser um pós-graduado em Bíblia, ou ainda com mais tempo, mais alguns anos acumulados, um mestre, ou um doutorando. Quando nós calculamos o tempo que nós gastamos ouvindo a palavra de Deus, mas muitas vezes, exemplo da própria palavra, nós temos ouvido, mas não temos progredido na palavra. E aí a pergunta de Paulo, ele se encaixa conosco mais uma vez: será que nós temos ouvido a palavra em vão? O chamado para nós examinarmos a nossa vida. O que é que nós temos ouvido? Como nós temos nos portado? Como é que nós demonstramos na nossa vida que nós somos cristãos verdadeiros, fiéis à palavra de Deus? Não adianta somente dizer: eu acredito, eu ouvi, eu estou aqui. Assim como não adianta o sujeito só ir sentar-se numa aula, numa faculdade e dizer simplesmente estar presente, se ele não quiser aprender. E há muitos profissionais assim, ele vai empurrando, e muitas vezes milagrosamente ele consegue concluir o curso, mas quando ele sai de lá, ele não tem a competência necessária para disputar o mercado de trabalho com os demais que se esmeraram em estudar. Assim como cristãos, nós precisamos ativamente ouvir a palavra de Deus, para justamente não sermos mais alguém que não consegue absorver e ser transformado pela palavra de Deus. Então, se a nossa vida cristã ela não tem sido em vão, então onde nós estamos? Se a gente voltar a alguns versículos, eu vou pegar aí especialmente o versículo de número 9, versículo 10, quando ele fala: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outras vezes aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Como? Versículo 9, eu tenho um destaque, uma frase aqui: sendo conhecidos por Deus. A grande questão aqui não é dizer eu conheço a Deus. E isso que Paulo destaca no versículo 9. Ele diz: agora vocês conhecem a Deus, ou antes, né? Esse ou antes aqui é como quem acrescenta alguma coisa. Eles não só conhecem a Deus, eles principalmente, acima de tudo, não só conhecem a Deus, mas vocês são conhecidos por Deus.
E aqui me faz lembrar justamente o texto que nós citamos lá de João, em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, lá no versículo de número 16. João diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E no versículo 17: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. O mundo ele passa, as coisas desse mundo vão passar, os prazeres desse mundo vão passar. Tudo aquilo que nós temos vivido, que é mostrado, tudo aquilo que a sociedade hoje venera e tenta desviar a nossa atenção, tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor permanece. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós somos conhecidos por Deus, é o que Paulo declara aqui. Veja que ele fala de forma muito dura aos irmãos em Gálatas, mas ele declara a eles que eles são conhecidos de Deus. Então o autoexame não é algo que é proposto para qualquer um ainda muito. O autoexame não é algo que vai ser jogado para qualquer pessoa de qualquer jeito. É algo especialmente que é chamado de coração aqueles que têm entendido a palavra de Deus. Porque sem essa prévia, sem entender a palavra de Deus, sem ter um contato com Deus, nada disso tem sentido. Porque o mundo, ele não recebeu trabalho nenhum. O mundo ele não recebeu orientação nenhuma, mas a palavra vem para nós. Temos recebido a orientação da parte do Pai. Primeiro nos dizendo: olha, vocês ouviram, vocês creram, vocês são conhecidos por Deus. Mais do que conhecedores de Deus, nós somos conhecidos por Deus. É um relacionamento que nós temos com o Pai. E nesse relacionamento há um compromisso. Quando nós vamos olhar a respeito da aliança de Deus com os homens, é uma aliança que nós temos até hoje, é uma progressão de tudo que acontece desde o Antigo Testamento. Mas a base, lá em Gênesis, quando Deus faz aliança com Abraão, que é a raiz ali de tudo, né? A semente está em Gênesis 3,15, mas um pouco mais à frente em Gênesis, Deus chama Abraão para separá-lo, Deus faz um pacto com Abraão, e ao modelo da época para se formar pactos, ele faz o sacrifício, coloca animais ali mortos e tudo. Havia um significado de que os animais mortos, aqueles que fazem o pacto, eles deveriam passar no meio dos animais partidos, entre o sangue. Era um simbolismo, que a pessoa estava fazendo um tratado ali, diplomático, e ele, quando passava no meio, as partes passavam no meio e diziam: olha, eu estou assumindo a responsabilidade desse pacto. Se eu descumprir aquilo que a gente combinou, que eu seja morto igual a esses animais que a gente está passando aqui no meio. Esse era o significado. Mas quando Deus faz um pacto com Abraão, só Deus passa no meio. Ele aparece na forma de uma tocha de fogo flutuante, e ele passa no meio dos animais, mas ele não manda Abraão passar no meio dos animais. Justamente porque ele sabe que nós somos falhos. Se a gente fizesse isso, a gente estava perdido. Na linguagem lá do Nordeste, né? A gente estava lascado. Porque nós não conseguimos. Mas Deus é misericordioso. Mas mesmo assim nós temos um relacionamento com Deus. Nós somos conhecidos por Deus. E nesse relacionamento nós precisamos estar vigilantes, porque o que Ele chama é a nós não voltarmos às nossas velhas práticas. É como pensei em jovem, em namoro, ele tem um relacionamento. Espera-se de um relacionamento fidelidade. Espera-se compromisso. E quer ver uma coisa para poder fazer a outra parte, especialmente das mulheres para com os homens. Quer ver? A mulher fica brava com o sujeito. É só citar a ex. Não é? O sujeito fala: minha ex, e pronto, já abriu. A gente pode preparar, para cá já leva. Não pode voltar atrás. Se isso acontece com a gente, nas pequenas coisas, imagina quão ofensivo é o nosso Deus. Estamos servindo a Ele, nós voltamos
voltarmos às práticas antigas que nós tínhamos antes de conhecer. Essa atenção que Paulo chama aos cristãos em Gálatas: vocês são conhecidos por Deus, como vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres. Versículo 10 ele fala: guardais dias, meses e tempos e anos. Qual era essa citação aqui? Aqui especialmente ele falava com relação à introdução do pensamento judaico. Os judaizantes eram os sábados, as festas, as luas novas, as comemorações, os dias de Purim, os dias de Páscoa, os dias das festas dos tabernáculos, as grandes festas judaicas, datas que lembravam as grandes coisas que Deus fez com Israel. Mas quando eles voltam ressuscitando estas coisas no meio da igreja, logo depois de Cristo, introduzindo isso no meio cristão, já onde se entende que a salvação pela graça vem somente de Cristo, não depende mais de nós. Esta reinserção faz estas práticas levarem Paulo a condená-las da mesma forma que ele condenava as velhas práticas daqueles irmãos que estavam ali em Gálatas, que eram os sacrifícios aos seus antigos deuses, rituais, solstícios. Não sei quem já ouviu, de vez em quando aparece alguma arqueologia falando sobre algumas construções antigas. Eles citam o solstício de inverno. Eram dias do ano que tinham um posicionamento específico dos astros, junções astrais, em que eles faziam festas por causa das colheitas, para agradar aos deuses, sacrifícios, entregas e muitas outras coisas. Ele fala: como vocês voltam a guardar dias, meses, tempos e anos. Contextualizando para nós hoje, quando nós, como cristãos, dentro do corpo de Cristo, fazendo parte da comunidade, da igreja, nós, ao sairmos daqui, voltamos a práticas que elas não são próprias de cristãos, testemunhos ruins, coisas que nos afastam de Deus, coisas que nós sabemos que as pessoas vão olhar e dizer: isto não é coisa de cristão. Mas nós temos que tomar cuidado com algumas práticas, algumas coisas que nos afastam do nosso Senhor. E é isso que Paulo chama a atenção aqui, entre o versículo 9 e o versículo 10. Porque o que ele está dizendo: Deus conhece você, Ele está vendo. Um certo pregador, falando ali, dando palestra, geralmente dá muita palestra em encontro de casais. Talvez eu contando a história, alguns possam saber quem é, eu não vou citar o nome. Mas ele dizia mais ou menos assim: tem gente que, quando vai fazer alguma coisa que ele sabe que é errado, ele olha para um lado, ele olha para o outro, vê se não tem ninguém olhando para poder fazer. Mas ele se esquece de uma coisa: de olhar para cima. A gente pode olhar para um lado e para o outro, ninguém está vendo, mas Deus lá em cima, Ele sempre está nos vendo. É isso que Paulo está dizendo: nós somos conhecidos por Deus. Deus nos conhece, Ele está nos vendo. Então, não faz sentido, é completamente desrespeitoso com o nosso Deus nós voltarmos outra vez nessas coisas fracas, pobres e básicas, A palavra que ele traduz por rudimentos, ele fala de algo que é o essencial, é o básico. Rudimento é o fundamento, É saber as coisas básicas, não é fazer a coisa complicada, mas é o básico. O rudimento, tudo que você vai fazer, ele tem um rudimento. Você tem que saber o básico ali para não sofrer. E aí, a palavra que está traduzida não seria a melhor, mas para a nossa leitura ela ficou mais condizente. Mas nós voltarmos ao básico, então voltar ao passado, aquilo que nós vivíamos quando nós não conhecíamos a Deus. Isso aqui já é a transição que nos aponta para o versículo 8. Quando ele fala de rudimentos, lá no versículo 8 ele vai lembrar: outrora, porém, conhecendo a Deus. Se vê no versículo 9 ele fala sendo conhecidos por Deus, mas no versículo 8 ele fala: não conhecendo a Deus, servireis a deuses que por natureza não são.
Qual foi a nossa verdadeira condição, a nossa primeira condição? A primeira condição era afastar de Deus. Filhos da ira, conforme os demais, assim nos fala lá em Efésios capítulo 2. Desconhecedores da palavra, displicentes quanto àquele que criou todas as coisas. Mas, naquele tempo, nós somos perdoados, porque nós não conhecíamos o Senhor. Então, aqueles que não conhecem a Deus, eles vivem por aí. E Deus leva em consideração, sendo benevolente com o tempo passado, porque nós não conhecíamos. O Senhor, Ele nos ensina primeiro a nos cobrar depois. E é por isso que quando nós aceitamos a palavra, nós aprendemos que ao aceitar a Cristo, todos os pecados anteriormente cometidos, eles são enterrados. A palavra diz que o Senhor cobre multidão de pecados, fica tudo para trás. Mas uma vez que nós conhecemos a Deus, e aí é o que nós queremos lembrar no versículo 8, nós não estamos mais no tempo onde nós não conhecíamos a Deus. Naquele tempo era comum nós servir a outros deuses. Naquele tempo era comum as velhas práticas, era comum o temor, como muitos têm, os sacrifícios, como muitos fazem, tentando conseguir a vontade de Deus para si. Naquele tempo era comum nós julgarmos que éramos boas pessoas, que estávamos fazendo muita coisa, e que um pouquinho de presença, um pouquinho de sacrifício, uma oferta aqui, uma caridade acolá, ela poderia ser o suficiente para que Deus ficasse um pouco mais feliz conosco. Mas hoje nós somos conhecedores de Deus. Essas muletas já não cabem mais em nossas mãos. O nosso relacionamento, ele é direto com o Senhor, e não podemos voltar atrás. E por isso eu citei lá 1 João, no capítulo 2, versículo 19, que conhecendo a Deus, voltar atrás agora é muito mais grave. Lá no versículo 19 de 1 João capítulo 2, ele diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. E olha, João está escrevendo, né? Se a gente pegar no Novo Testamento, o apelido que é dado para João é o apóstolo do amor. Se João, que é o apóstolo do amor, ele escreveu o versículo 19 aqui, como nós lemos, é porque não dá para negar a realidade da palavra. Naquilo que nós temos ouvido, naquilo que nós temos vivido, a mensagem ela tem penetrado o nosso coração e transformado a nossa vida, ou ela tem sido mais um dos sons que entram pelo nosso ouvido e saem pelo outro. Nós temos aproveitado o tempo que nós temos em Cristo. E é interessante, uma outra vez, pregando nesse mesmo texto, eu utilizei como pergunta central aqui de tudo isso, a pergunta que eu quero colocar agora diante dos irmãos: qual o proveito nós temos tirado da nossa vida cristã? Como nós temos aproveitado a nossa vida em Cristo? Ou nós temos levado como mais um dos nossos compromissos semanais? A gente vai lá, compra e passa, e os dias vão rolando, e o ano já vai passando, semana após semana, o mês de agosto vai avançando, daqui a pouco chega dezembro, e finda-se mais um ano, e até quando? Nós vamos viver no automático, ouvindo a palavra, ouvindo sobre Deus, mas não conhecendo a Deus, não nos relacionando para sermos conhecidos por Deus, como Paulo fala no versículo de número 9. O chamado para nós hoje é justamente isso. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, são grandes oportunidades do Senhor, para que a nossa vida ela seja transformada e seja muito maior, para que o olhar sobre nós ele possa dar uma resposta boa e positiva
agradável à pergunta que se forma no versículo 11. Será que a nossa vida ela tem sido em vão no Evangelho? Será que aqueles que estão liderando sobre nós têm feito trabalho em vão sobre nós? Ou nós podemos positivamente responder: não, de forma alguma, porque apesar dos nossos erros, nós vamos colocar a nossa mente, o nosso coração, e toda a nossa alma e todo o nosso entendimento a entendermos, buscarmos e nos relacionarmos com esse Deus que nos salvou, entregando a sua vida por cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. E lhe pedimos, ó Pai, teu Santo Espírito nos incomode, para que possamos olhar, recapitular, possamos entender e colocar em prática tudo aquilo que nós temos visto e ouvido, Senhor, para que não seja um caminhar em vão, para que a nossa vida ela seja de grande proveito diante do Senhor, que não seja um tempo perdido, mas que possamos ter prazer nas coisas do Senhor e desfrutar cada vez mais da oportunidade que o Senhor nos dá na tua palavra, no teu entendimento, na comunhão com os irmãos, na oração. Ó Senhor, nós pedimos, Pai, ó Senhor, esteja conosco, nos guiando sempre à tua presença, sabendo que diante do Senhor o trabalho ali nunca é vão, e a nossa vida também não tem sido vivida em vão, mas tem sido vivida na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém.